Olá a todas, aqui estamos com mais um podcast e hoje vamos falar sobre os conflitos da caminata cristiana. Nós estamos aqui, eu estou aqui com minhas amigas, olá. Olá todas. E estou segura que todas já passaram, seguem passando e vamos seguir passando por lutas, porque essa é parte de nossa caminata. Você tem quantos anos que você sigue Jesus? Quantos anos tem? Hace 15 años. Você, Sandra? Sí. Ay, yo creo que unos 36, 37 años. Yo 28 años, Sí. me convertí con 14 añitos. Uau, eu 40. Então, hemos vivido muitas lutas, pero em todas percebimos que há propósito da parte de Deus. Sí. Não que Ele hace com que as coisas se ponham difíceis para nós outros, pero Ele permite com propósito para que vengamos a madurar, Madurar. para que vengamos experimentar o que é possuir uma esperança, uma confiança, para que possamos ter experiências com Ele. Porque seria uma maravilha se pudermos encontrar Jesus e simplesmente ter todas nossas orações contestadas, todas as conquistas, tudo bem, pero quizás não íbamos a madurar, não? Dios quiere que nosotros lleguemos a esta madurez tal cual, que nos aproximemos cada día más de Él, que aprendamos con Él, porque en esta caminata, si todo fuera fácil, si todo fuera como bien mencionaste, yo quiero esto me pasa, yo quiero aquello, esto me pasa, nosotros también no valoraríamos lo que Por recibimos. supuesto que sim. Y não. cuando no valoramos algo, tendemos a dejarlo Uhum. y perdernos también eso, ¿no? Sim. Por isso, a importância de passar por algumas situações que, incluso, vamos a falar hoje. Eu hasta escrevi alguns pontos para que não me olvidasse. Por exemplo, nessa caminata, é possível que vengamos enfrentar injustiças, desprezo e como lidar com isto. Porque, imagínate, yo me convertí y me entregué a Jesús con 14 años. Imagínate si yo pasara por esto en este momento, con 14 añitos, aprendendo todavía, caminando, aprendendo de la palabra, aprendendo a tener experiencia con las oraciones, con una vida con Dios, ¿no? Yo no iba a tener una estructura para soportar esto, ¿no? Un desprecio, una injusticia, un rechazo, porque como una niña, Sí. ¿verdad? Los sentimientos están ahí. Y a veces uno está más, como se dice, em suas emoções, em seu sentimento, do que com aquela vida espiritual, não? Com Deus em alto. Então, às vezes, as injustiças, a insegurança, tudo isso faz com que não aprenda de Deus. Sim, pero de pronto, em primeiro momento, por supuesto que duele. Duele muito. Sí, muchísimo. Y viene este conflicto. ¿no? Porque yo solo lo hago lo bien, hago todo o que puedo. Por exemplo, uma mulher em sua casa, que é madre, é padre, porque seu padre se foi de la casa, então ela é todo para seus filhos e de la nada recebe desrespeito, rechazo, uma humilhação muito grande e, por supuesto, que uno vai sentir e vai questionar-se por um momento, onde foi que me equivoquei? Porque isso passa. Y a veces ella ya pasaba situaciones así, pero conoce a Dios, conoce la palabra, empieza a practicar la fe y sigue pasando lo mismo y a veces cosas peores suceden al inicio. Entonces la persona, es normal que ella se cuestione, ¿por qué es que yo he hecho que está mal? Y ¿será que yo no he actuado como debería de actuar? ¿Será que estoy haciendo algo malo? Pero eso no, eso realmente sucede porque uno necesita aprender. É parte do Es processo. parte del proceso. Y De solo con el crecimiento dolor espiritual del con la crecimiento, persona, sí. solo cuando yo paso por algo difícil, yo voy a saber cómo lidiar con aquella situación. Si yo no Hasta paso para por que eso. uno tenha experiência, para que amanhã pueda ajudar a alguém. Sí, exacto. E não é uma coisa normal, para o mundo não é normal. Porque imagínate, você está passando por algo muito difícil, que pessoas normais que não têm este espírito pensam, eu vou me quitar a vida, eu não quero mais fazer o bem para a outra pessoa, porque eu hago e não recebo nada de bueno em cambio. Não, pero a importância deste espírito está justo en esto, porque nosotras hacemos las cosas que para el mundo es algo
o Louco. álcool, sim, porque ella não está recebendo nada em troca por isto. Pero nossa consciência, esta força que nós recebemos, é que faz com que nós continuemos, se habla, Seguimos. seguimos nesta caminhada, não? Sí, porque la tendencia humana es así, si no recibo, yo no doy. Uhum. Pero con Dios no es así. Não é assim. No nos cansamos de hacer el bien porque obedecemos la palabra de Dios, ¿no? Sim, e quando temos como objetivo, que é a salvação, então andamos como, caminhamos como enfocada. Sí, Então, passe o que passe ao nosso derredor, em nossa rotina, com os problemas diários, não? Ou com hasta convívios, ou dentro da família, as que trabalham fora também, que têm que conviver com pessoas incrédulas. Já tem essa segurança dentro de ela e esta firmeza de fé de onde ela quer chegar e a quem ela quer agradar, não? Então, ela aprende da palavra, ela aprende a pôr por obra a palavra de Deus e tudo se torna como uma experiência, como você disse, não? Amanhã ela vai estar ensinando a outra pessoa, Sim. pero não na teoria, não com palavreria, não? Pero com obras, com testemunho, sí. né? Y para esse grupo de pessoas que quizás estén vivendo este conflito, né? Iniciou em sua caminhada cristiana e de aí pronto já está passando por uma situação de desprezo, siga este tip. Siga sendo el bien para esta pessoa. Aunque você não receba nada em cambio, siga sendo o que a palavra ensina. Não se canse de hacer el bien. Pero tenemos otra clase de conflictos también que se pasa en esta caminata, en medio de este proceso, que es cuando uno se convierte y nadie, sus amigos, sus familiares, nada está de acuerdo. Siempre se pone como que, mira, usted entrou para essa igreja, agora você não está cerca de nós outros. Mira, você vai dar diezmo. Mira, agora você está diferente. Mira, você está, como se habla, desequilibrada, está fanática, e de aí são vários rótulos. Porque às vezes, e é tão interessante isso, porque às vezes esta pessoa já passava, era uma pessoa muito difícil, muito complicada, às vezes tinha vícios, tinha tantas coisas malas, e ela entra na igreja, aprende a palavra, ela cambia totalmente e empieza a enfrentar muito mais persecuções dentro da casa por seus amigos. A mim me passou isso, não tanto em minha casa, porque minha mamá foi primeiramente, pero com meus amigos, na escola, no trabalho. Eu era assim, porque eu era uma pessoa e, obviamente, depois de haver me convertido, eu me cambiei totalmente meu comportamento. E minhas amigas começaram a rir-se de mim, a bular-se, e todo o tempo, ai, pero está tão rara, está tão diferente, agora está uma pessoa aburrida. E ao princípio eu não entendi, porque eu pensei, pero agora eu sou uma pessoa melhor, agora elas podem ajudar. Antes eu não tinha palavras buenas para dizer-lhes, agora eu tenho. Pero aí uno empieza a entender, mesmo jovem, eu empecé a entender, é porque agora estou andando, porque nós estamos como que caminhando por uma calle de mano doble, não? Sim. Pero é como se hubiéramos estado em la contramano, não? No lado ao contrário de todo mundo. Então, minhas amigas começaram a ver isso e eu comecei a aprender também que isso não era malo, era bueno, porque era uma señal que eu realmente estava diferente, porque se em meu caso, se meus amigos que eram amigos que viviam uma vida totalmente diferente da minha. Se eles vivieran da mesma maneira, me tratar igual que antes, algo estaria equivocado, não? Sim. Porque eu me cambiei. Então, era normal que eles, a princípio, não entendessem o que eu estava vivenciando. E además de isso, uno tem que perceber que, por exemplo, eu hablo por mim, eu tinha muitíssimas amigas, pero quando me converti, eu estava com um completo vazio dentro de minha alma. Então, depois que comecei a receber essas miradas estranhas, assim se diz, de mis raras de minhas amigas, eu pensei, mira, pero como vou cambiar Deus por esto? Porque eu cheguei hasta Deus com este vazio. Por mais que tinha minhas amigas e tudo, isso não llenava este vazio dentro de mim. Então, agora eu tenho que estar firme e seguir adelante. Eu sei que de nada vale uma vida sem Deus. Pero uma vida sem aquelas amigas, ok. A mim não me gostaria perdê-las. A mim me gostaria que Jesus estivesse comigo
em la igreja, na presença de Deus, pero se eles se querem ir porque não aceitam a minha eleição de seguir a Jesus, que se vajam, como nós outros costumamos alabar em la igreja, que se vajam todos, menos sua presença. Sí. E isso é um hecho, porque há um ponto em la vida que uno tendrá que fazer esta eleição. Ou eu me quedo com essa pessoa, ou eu vou quedar-me firme com Jesus. Hasta un noviazgo, por ejemplo. ¿Cuántas son las personas, no, que tienen un noviazgo y cuando llegan a la iglesia, conocen la palabra, uno quiere, pero el otro no? Y la persona tiene que hacer una elección porque Sí. ella sabe, yo no puedo vivir en esta situación. Pero como estabas diciendo, ¿cuál es lo más importante? La presencia de Dios es algo tão maravilhoso. Quando eu conheci a Deus, eu pensei também o mesmo. Eu queria trazer minhas amigas. Sim. Eu tentei fazer de todo ao princípio, mas eu vi que elas não quiseram. Algumas foram, mas não seguiram adelante. E depois, conhecendo mais de Deus, eu vi que, mesmo estando sola, eu estava bem, é algo tão assim, não me fazia falta mais, é algo tão incrível, porque a presença de Deus passou a llenar minha vida de uma forma tão especial, tão forte, que eu não pasa nada. Y es algo que todos nosotros pasamos cuando decidimos seguir a Jesús. Sí. Todos nosotros teníamos este conflicto, pero la cosa de que Dios está con nosotros es como a señora Sandra dijo, no importa si yo voy a perder mis amigos por un tiempo, yo voy a me alejar de mí, mis familiares van a se alejar de mí, pero la certeza que yo tengo Dios en mi vida, esta experiencia con Dios, es la mejor. supre, que se dice, supre Sí. todas las otras cosas. Exatamente isso eu estava pensando, porque Deus não queda em deuda com nadie, né? E é algo tão grandioso, porque às vezes, a princípio, temos essa sensação de perda. Uhum. Humanamente falando, porque o ser humano não nasceu para viver solo, não? Então, imagina os jovens, não? A jovencita que está nessa fase de conversão, firmando sua fé todavia, caminhando, né? Aprendendo a caminhar com Deus, aislada. Iam na escola, verdade? Llena de jovencitos, aonde antes tinha um grupo de amigos. E agora, por assumir esta fé, tem que estar muchos aí. se burlando de ella, Muitos ¿no? se burlando, porque passa muita coisa, são muitos sentimentos aí, não? Que já tem que vencer para assumir esta fé. Pero como você disse, Deus é tão grandioso que nos dá novas amigas. Sí. De continentes diferentes. El espacio que tenía un vacío ahora ya no existe más. Porque ele nos dá esse amor de padre, verdade? De amigo. De amigo. Pero também como aún seguimos vivendo em comunidades e temos que estar em grupos, não? Porque isso é saudável. Ele proporciona este momento e pessoas corretas para estar com nós Que nesta tiene el caminhada. mismo espíritu E que que Ayande nosotros. agrega em sua salvação, né? E que dizer de conflitos nesse processo a respeito de seus erros, porque somos desafortunadamente seres humanos e cometemos muitíssimos erros todavia. E até o dia que nós vayamos com ele. Então, muitas pessoas não sabem lidar com a culpa de haver cometido um erro. E ao revés de pensar, mira, se eu me arrependo, eu confesso e abandono e todo está limpo delante de Deus, sigo adelante, porque não é por mi merecimento, é porque é a graça de Deus. Pero uno se entrega à culpa e não se perdona e se culpa e pensa que Deus está lejos, como se Deus for uma presença que está cerca, mientras você é perfeito, eres perfeito. Você se equivoca, ele se aleja e que se queda numa relação assim, que se vai, que regressa, e não é assim. Para que ele permaneça, uno simplesmente tem que, de verdade, arrepentir-se, reconhecer, arrepentir-se, arreglar sua vida, abandonar seu erro, dejar el pecado, todo, pero ¿no? seguir adelante e receber o perdão, creer nisso. Essa é uma parte complicada quando uma pessoa conhece a Deus e conhece o melhor de Deus, conhece a palavra, pero quando ela comete o primeiro erro, e sabemos que há uma atuação de mal também, que quer que a pessoa não se quede naquela presença. Então, o diabo vai atuar aí também, ponendo dúvidas, fazendo com que a pessoa se sinta a pior pessoa do mundo e fazendo a pessoa pensar, eu não sou merecedora. Pero a pergunta é, quem é merecedora?
Nosotros no merecemos nada. Recibimos esta salvación por gracia y amor de Dios, Sí. por la gracia, no fue por las obras que hicimos. Entonces Sí. já empieza por aí, não? Sí. Se eu me pongo a pensar, eu não recebi porque eu hice tanto e recebi a salvação, graças a Deus. Não, não foi Sim. assim. Já começou porque Ele hizo todo por mim. Eu la recebi por la gracia. Então, quando eu me equivoco, está escrito também que se eu confesso meus pecados, se eu me arrependo, Ele borra tudo e isto não me aparta dele, assim como um padre. Sí. Usted como mamá sabe de eso, sus hijos No. por más errores que cometam, Sigo amando. siga amando e não se, cometeu esse erro, já não, Quero não, estar não le quero lejos. cerca. Não. Não é assim, verdade? No, pero en este proceso, quando uno se equivoca em alguma coisa, eu dudo que a pessoa não pense, porque é um pensamento clássico del diablo. Você nunca vai cambiar. Você eres a mesma. Porque ele trabalha com a acusação, Sim. com a culpa, para que uno não se ponga de Levante, pé, ¿no? não se levante. Levante. Então, vem esta classe de pensamento. Você eres a mesma. Você está dizendo isso na igreja, pero aqui, mira o que está isso. Pero uno não quer hacerlo. E se arrepende e tem vergonha de lo que é isso. Isso demonstra que uno tem o arrependimento. E se uno se arrepende, uno agora tem que aceitar o perdão. Isso passou comigo quando eu cheguei à igreja. Al princípio, eu assim, não me via tão perdida assim, porque isso passa também, não? Eu porque tinha problemas na família. Pero quando eu comecei a conhecer a palavra, comecei em minha mente, eu quero Jesus, eu quero firmar-me, e na igreja eu era uma pessoa. Pero não lo hacía conscientemente. Sí. Yo, en el ambiente de la iglesia, yo era una persona, ay, qué bueno. Pero cuando yo salía de la iglesia, convivía con las amistades, yo hacía todo equivocado. Y llegaba en la iglesia y recebía la palabra, yo pensaba. Y venía esta cosa en mi mente, ¿por qué estás haciendo eso? Tú no cambias, eres la misma persona. Pero eu pensei, e muitas jovens acontecem isso. Muitas jovens que nós incluso hemos atendido na igreja passam por isso, porque dizem, em la igreja eu me sinto tão bem, tão forte. Pero quando salgo da igreja, quando me deparo com o pecado, com as situações, me cuesta muito de viver esta palavra que eu he escuchado na igreja. Pero isto faz parte de um processo também. Então, no momento que eu decidi, eu quero, empecé a lutar contra isso. É o Espírito Santo também que nos dá força para continuar. Não vem de nós mesmos. Empezar a caminhar, a vida cristiana, é como se uno empezara os primeiros passos de sua vida, como um niño que empieza a andar, caminhar. Imagine-se que a madre vai dizer, quando uno se põe de pé e depois se cai. Mira, você quer No haga más. Desista, usted no nació para caminar, usted no logra hacerlo bien. Entonces, imagínese, jamás nadie hace esto. Y nosotros comprendemos este estar de pé y se cair de un niño. No que Dios quiere que sea así, no, Dios quiere nos ver firmes, Dios nos quiere ver siempre de pé, agradando, honrando, pero Ele sabe que nosotros tenemos una naturaleza humana. E assim, essa misericórdia que se renova a cada manhã, né? É um privilégio que temos, não? E, claro, não como uma acomodação, verdade? Porque essa sensação de que uno tem, bueno, me equivoquei, não queria, pero a intenção adentro de ella era de agradar. E Deus, né, como um padre, sabendo desta intenção interna que está dentro de ella, la ajuda, la fortalece, aunque ella vuelva a ser, porque não tem força, a carne, não, como está aí todavia, nesta luta contra o espírito, pero ella não desiste. Ela não se entrega a esse comportamento, a esta. Por exemplo, eu me acordo que foi uma luta para mim como uma niña, pero me gostava muito escutar estas canções de rap. Pero falava muitas palavras feias, malas, e que se torna como um hábito em la palavra, no vocabulário de uno, não? Mientras uno está allí. Então se tornava como algo assim, de la nada, sem eu perceber, falava algo. E eu, meu Deus, eu falei isso. E me via aquela sensação de não logrei falar. Frustração. De 10 palavras, não logrei falar perfeitamente como eu queria que fosse.
y me venía esta tristeza, ay, bueno, pero no desistía. Sim, E quanto mais aprendia da palavra, porque uno chega a não saber nada, verdade? sim. Pero mientras uno vai caminhando e crescendo com Deus, vai aprendendo da palavra e vai se corrigindo. Uhum. E vai vigilando, e vai ponendo por obra. Lo pouquito que vai aprendendo, não vai ponendo Sim. por obra. E quando vê, o próprio Espírito Santo faz com que este câmbio aconteça. Sim. De uma forma muito natural. Sim. Porque mientras uno está esforçando, não, para ser Sim. algo que não eres, vem essa cobrança. Uhum. Pero quando entregamos nas mãos de Deus e temos essa intenção De real agradar. e verdadeira e sincera de agradá-lo, ele nos ajuda a ser como uma caminhada muito natural e muito Sim, leve, sim. muito E lá- suave, né? E a prueba que, assim, é uma caminhada que todas nós outras passamos pelo mesmo caminho. Tuvimos nossos erros, falamos coisas que não deveríamos, hacíamos coisas que, oh, meu Deus, Padre mío, por que eu hice esto? Pero chegamos aqui. Sim. E uma coisa Os anos se que... passaram Sim. e ele teve paciência, Uhum. porque nós Exato. outros, de verdade, como ela disse, teníamos a intenção de acertar. Sim. Acertar? Sim, de hacer lo correto. Hacer Hacer lo lo correto. correto. E uma coisa também que pode nos ajudar, que foi algo que me ajudou muito no princípio de minha caminhada, era todas as vezes que eu fazia algo errado, equivocado, eu pensava, pero Deus me eligió. Eu não estou aqui por acaso, Por casualidade. por casualidade. Uhum. Aunque eu tenha mis errores, aunque eu tente fazer as coisas buenas, pero às Ele vezes eu Falha, né? faço, ele me eligió. É. Então, Sim. eu vou fazer o melhor para ele. Eu não vou, como se diz, desistir. Uhum. Eu não vou desanimar, desistir, porque eu sempre vou ter. Nós, como você disse, nós sempre vamos errar. É Sim. normal de ser Equivocar, humano, sim. nos equivocar. É normal de ser humano, pero Deus sempre está ali para nos ajudar nisto. Porque hablamos del principio, pero também hasta el día de hoy, a veces sim. años de caminata, porque isso também passa com muitas pessoas que ella entende, a princípio eu me equivocava porque eu não sabia, eu não conhecia as coisas. Uhum. Pero e hoje, quando me equivoco, mesmo conhecendo, e a sim. pessoa se sente a pior pessoa do mundo e pensa, ai, será que agora estou poniendo em risco minha salvação? Se a pessoa não se arregla delante de Deus, sim. Pero se a pessoa reconoce, ella va a Que é seguir muito adelante. Se a importante. pessoa tem a intenção de hacerlo equivocado, de desobedecer, tem essa intenção, hace projeto, ella quer hacerlo mal. É Uhum. diferente de que lo hace sin mira que Deus me Está sendo, não se dá Deus cuenta, meu. não se dá Sim, cuenta de lo não que se está dá haciendo, cuenta e na depois hora. quando se dá cuenta, Sim, se e arrepende e sim. quer hacer as coisas bem. Porque isto é muito claro delante de Deus. Deus mira nossa intenção, como você disse. Pero cambiando pouco a hora de processo também de conflitos neste processo, temos a situação da pessoa que ora, hace seus pedidos a Deus, pero não vê suas respostas. Pero então tem que lidiar com o tempo de Deus. Isto também genera muitíssimos conflitos nessa caminhada, porque de pronto os espíritos que trabalham justo para, eu não sei como se habla isso, minar nossa fé. Sim. Deus não te escuta. Uhum. Mira suas orações, Deus não está. Ele não te contesta porque não te escuta. Então, desencadena conflito. Sim, um conflito e a pessoa se queda a vezes muito desanimada porque ella quizás al princípio recebeu muito de pronto o que havia pedido, porque isto é porque nós estamos tão acostumados quando estamos no mundo de não receber nada. Sim. Quando chegamos hasta Deus e começamos a receber, isso é, uau, Deus está haciendo. Pero isso não é todo o tempo, e não porque Deus não quer contestar, é porque há tempo para tudo. Sim. Sim. Pero quando uno não recebe, genera toda uma classe de sentimentos, de dúvidas, e a pessoa às vezes não consegue perseverar e saber e entender. Deus tem o tempo certo para tudo. Se Ele não me contestou todavia, quizás eu não pedi de maneira correta, porque a Bíblia também diz isso, não? Porque às vezes a pessoa está pedindo de uma maneira, Deus não está aí para mirar nossos sentimentos e como eu quero porque quero. Não, Ele mira todo necessidades, há- de verdade. Há propósito, pero às vezes esta pessoa tem propósito real, é
su esposo que ella desea que se convierta, su hijo. Es una situación que realmente ella tiene la seguridad. No estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo porque Sí. es algo Sí. realmente que es la promesa de Sim, Dios. e sabe... Perdão. Y a veces se tarda, pero es un momento de esta persona tiene que perseverar y saber que Dios quiere hacerlo perfecto. Sim, eu passei nisso em meu matrimônio porque eu orava por algo que queria que cambiasse meu esposo. E todas as vezes que eu orava e pensava, não, agora as coisas vão cambiar. Pero não cambiava. E o diabo sempre falava em minha mente, é porque você também tem culpa de algo. E eu, por um momento eu pensava, sim, eu estou errando en esto, pero a intenção que eu tinha Uhum. era para bueno, porque Sim. eu queria que meu matrimônio estivesse melhor, eu queria que as coisas se arreglassem. E por algum tempo eu me quedei nessa situação, pero um dia Deus falou comigo. Uhum. Está em minhas manos. Uhum. Eu ouvi sua oração, aunque não lhe dei Não lhe ainda, contestei não a lhe hora. contestei a hora, pero cálmate. Sim. E passado anos, a coisa Sucedeu. sucedeu e eu vi como foi perfeito, porque foi no momento de Deus, não Sim. foi em meu momento. Claro que os conflitos existem, não tem como viver e pensar, a coisa não sai como eu quero, pero está tudo bem, Sim. bem. Não, hasta porque o diabo não vai permitir. Sim. Pero quando em tempo de Deus, Sim. as coisas são perfeitas. Sim, e por vezes Deus não nos contesta porque não chegou ao momento, Uhum. porque não temos todavia capacidade, quizás, de Maturidade, decidir, maturidade sim. para decidir. Quizás só falta que uno siga perseverando, ou quizás uno, de verdade, não é aquilo que seja o melhor para ela. Melhor é que você cambie alguma coisa Uhum. e sepa viver sem isto. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Nós não podemos dudar de nossa fé. Eu estou pedindo e eu estou lista para escutar sua voz. Você hable comigo, Senhor, pero não pensar a dudar de suas orações, não pensar em dudar de sua fé, porque uno pensa, não? O diabo intenta fazer com que a pessoa pense, mira, Deus não te escuta. Mira, foi porque ayer você falou isto, por isso que hoje você não está recebendo o que você está pedindo. O porque por tanto tempo existe esto, entonces ahora está Sí. sembraste, ahora está cosechando. Então, esta classe de Quando- malos e- pensamentos Ajá. vêm, é um conflito. Y cuando entendemos así que nosotros no tenemos el control de nada y que Él, el Creador, Uhum. que creó todo eso que vemos, ¿verdad? Inclusive a nosotros, tiene este control, confiamos. Uhum. Não é fácil, né? Porque o ser humano pensando que tem este controle, que pode fazer com que a coisa passe, pensa que tem isto, não? De fazer acontecer, de fazer passar o que uno quer. Pero esse processo é tão importante porque desenvolve esta confiança. E, además de isso, Deus nos ensina neste processo que, às vezes, aquilo que estamos pedindo, o que estamos pedindo para outra pessoa, às vezes, Ele quer Sim, em nós outras trabalho De algo. nós outras, sim. Eu sei porque já tinha experiência nisso, meu Deus, eu quero isso, eu quero que isto passe. E Deus não contestava em la hora. E depois, mais adelante, eu entendia que, na verdade, Ele estava trabalhando em mim. Uhum. Sim. E que, em la hora, eu não percebia por esta ansiedade de querer as coisas da minha maneira. Que é uma tendência. Que é uma tendência do ser humano, verdade? Pero que aí uno depois entende melhor os planos de Deus e aceita. Então, depois uno vai passando por outras situações e entrega. Sim. Ora e entrega nas mãos de Deus e confia, né? Porque sabe que não tem este controle, né? E de verdade, se uno que está nos assistindo, Sí, nos viendo. nos vendo, este passando por algum conflito em sua caminhada, sepa de isto. É normal que uno passe. Todas estas classes de conflitos e outros mais que nós não falamos aqui, mas o importante é que você sepa que não duvide de sua fé, não pense que necessita ver a resposta para crer. Não pense desta maneira. Por lo contrário, você tem que crer para ver a resposta. E, además de isso, eu quero terminar esta nossa plática aqui com o versículo de Efésios 6, versículo 13, que diz: portanto, porque Deus, amiga, Ele nos dá a capacidade de lutar neste processo.
Ele não simplesmente nos chama e nos abandona neste processo e diga, vá adelante e você tem que ser forte, simplesmente forte. Não. Ele nos dá a capacidade e nos dá as armas que necessitamos para lutar. E neste versículo diz, portanto, tomad toda a armadura de Deus, porque é com ella que vamos lograr vencer. Nós não possuímos força para isso solas, em nossa humanidade. É a armadura de Ele que nos dá essa capacidade de vencer, para que podais resistir no dia malo, porque o dia malo viene. Aqui está, viene. Não há como uno pensar que vai se convertir-se e que jamais vai enfrentar um dia malo. Não, aqui está escrito, vendrá. E nós temos que usar a armadura de Deus para resistir. E sigue dizendo, e havendo acabado todo, estar firmes. Porque é possível que você passe por todas essas classes de problema que você está enfrentando, conflitos, mas é possível sim que você se quede firme, basta que você busque aquele que pode sostener, que é o Espírito Santo, não? Exatamente. Quem quer falar alguma coisa? Já falamos todo. Perfeito, né? Porque realmente e Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa e nos ensina que quanto mais perseveramos, mais vamos tendo experiências com Ele e vamos lutando e vencendo e assim siga a vida. E todo é possível. E esta armadura é que nos hace vencer todo esse sentimento. Sim. ¿Verdad? Todas as emoções para que uno esté firme. Sim. Então, todo o restante do processo se torna mais tranquilo, não? E nesta armadura há fé, paz, verdade. Siga lendo e o Espírito Santo vai falar com você. Ok? E antes de terminar, as redes sociais, quem vai no se falar? olviden de suscríbase en nuestro Instagram, que pode con ellas, y también tenemos nuestro YouTube y Spotify podcast con ellas. E não podemos nos olvidar, dia 11 a hora de abril, vamos a ter nossa reunião de mulheres, solo para nós outras mulheres. E você é nossa invitada aqui nas 6h25 da Suboni Bray. E todas vocês são invitadas para que venham com uma amiga, com sua família, verdade? Vai ser às 6 da tarde. Solo para mujeres. É em Califórnia. Em Califórnia, Pero você está em seu estado, busque saber em la sede principal, porque seguro que teremos lá a reunião. Ok? Que Deus les bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.